Bom dia! Takbir! Vocês sabem o que significa takbir? Não é chamando o pessoal, vão beber cerveja. Takbir! Não é isso não. Pessoal, bom dia a todos vocês. Essa palavra, takbir, ela significa uma espécie de chamada para os muçulmanos, é uma palavra árabe, para que todos venham a louvar e dizer que Deus é grande. Hoje é um dia delicado para a gente, porque a gente vai falar sobre outras religiões, tá? E a gente tem orado, todo mundo que vai participar aqui, apresentando uma palestra para vocês, a gente tem orado e a gente foi bem orientado para a gente ter calma, tranquilidade na hora de expor os temas, né? Delicadeza, mas algumas diferenças são inevitáveis, tá? Então a gente não vai se furtar, não vai fugir dessas diferenças, dessas dificuldades, só que vocês vão notar que os temas, como vocês já devem ter visto, né? Tem ali do lado a programação. É muita coisa para falar, muita coisa para apresentar a vocês. E com certeza vocês vão reparar que os temas não serão esgotados aqui, tá? Então a gente vai com maior cuidado, com maior carinho, maior temor, vai expor para vocês alguns traços principais dessas religiões e agora primeiro o islamismo. Então eu preciso que vocês estejam em oração comigo agora, para que a gente tenha a atenção e ao mesmo tempo em que a gente vai tratar com respeito aqui outras religiões, a gente também não pode fugir das diferenças, tá? Para que a gente não caia naquele lugar comum que alguns filósofos e teólogos liberais gostam de propagar, que é todos os caminhos levam a Deus. Não levam, tá? Não levam, tá bom? Só existe um caminho, uma verdade e uma vida, que é Jesus Cristo, e Ele não compartilha a sua glória com ninguém, tá bom? Então vamos orar? Senhor Deus amado, a gente tem uma missão importante hoje aqui, que é falar para a Tua igreja com toda a calma, tranquilidade, Senhor, abordando temas difíceis, e a gente, sem dúvida, não pode fazer isso sem a Tua unção, a Tua ajuda, Senhor. Então vem com Teu Santo Espírito, enche o nosso coração, para que quanto mais a gente conhecer outras religiões, mais o nosso coração esteja ardendo por pregar o Evangelho, anunciar a Jesus, Pai. Porque essas pessoas que estão nesses outros caminhos, Senhor, estão perdidas, estão sem Deus, estão sem Jesus, e nós precisamos que o Senhor incomode a gente, inflame o nosso coração, para que a gente se movimente, Pai, e evangelize esse mundo que está por aí, Senhor. Abençoa todo o nosso dia, toda a programação do final de semana de treinamento, desde esse módulo até Kids, Teens, os outros módulos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o nosso dia, que todos os nossos encontros, nossas conversas sejam edificantes, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Pessoal, como o tema é extenso e difícil, eu vou começar já fazendo algumas indicações de livros para vocês, tá? Quem depois tiver maior curiosidade, não conseguir pegar o nome do livro, é só procurar a gente, tá? E depois eu vou sortear aqui, o Clovinho vai sortear uma pessoa para ganhar uns livros, né, Clóvis? Só que para ganhar o livro vai ter que chegar aqui na frente e vai segurar aqui um outro livro do Islã, você já deve saber qual é, e se tiver problema de segurar ele, não tiver facilidade aqui, é porque tem alguma coisa estranha aí, então a gente vai ter que conversar depois, tá?
Gente, essas daí são das poucas piadas que a gente vai fazer hoje, tá? Porque eu tô bem preocupado aqui para ser bem delicado, né? Até para não desviar a atenção de ninguém aqui, tá? Porque às vezes a gente por um excesso de zelo, e às vezes até, vamos ser sinceros, né? Um excesso de zelo e às vezes um legalismo, que a gente vive numa época que todo mundo quer sinalizar a própria virtude mostrando o erro do outro, tá? Então, para não desviar a atenção, né, do nosso foco, então eu vou procurar ser mais sério, tá? Tudo bem? Olha só, para quem quer evangelizar, se Deus tocar no seu coração, você quiser entender o Islã, o livro mais completo que tem em português, equilibrado e tá assim, na perspectiva cristã, tá bom? Não é um livro que vai ficar botando um monte de maluquice na sua cabeça e desviando você de Jesus. É esse daqui, Entenda o Islã, da Christine Schirmacher, tá? História, crenças, política, a Sharia e a visão sobre o cristianismo. Então, um livro bem completo. Esse daqui, se você precisa ter um livro de referência, você vai usar esse daqui. E aí, depois, se vocês tiverem curiosidade, vem aqui depois, só para vocês saberem que as coisas que a gente está falando tem fonte, né? Tem aqui um livro, Jesus, o Profeta do Islão, que é um livro de um livro de uma organização muçulmana, né? Da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, editado por eles, né? Mas faz parte de uma associação muçulmana mundial. Então é um livro de apologética deles, falando a respeito de Jesus. Vocês vão ver, eles não creem em Jesus como Filho de Deus, como pessoa da Trindade, não creem na Trindade. Esse livro aqui é cheio de passagens do Alcorão e passagens contra a Trindade, né? Aí eles citam um monte de exemplos de alguns supostos e outros sim, pensadores ocidentais e cristãos que seriam unitaristas, ou seja, não creriam na Trindade, tá? A gente vai ver que no Alcorão se fala sobre Jesus e em outras fontes também da tradição muçulmana. Então tem aqui o Jesus muçulmano, tá? De Tarif Khalid, que é interessante, que é uma compilação de vários ditos, provérbios, tradições a respeito de Jesus dentro da cultura muçulmana, tá bom? E claro, não poderia faltar o Alcorão. Tem aqui o mini Alcorão, que esse daqui está velhinho, já li, já orei com ele. Falei, não, mentira, gente, por favor. E um outro com comentários, né? Isso é interessante porque a gente vai reparar hoje que o modo, já deixa uma coisa bem clara na sua cabeça, o modo de raciocinar do muçulmano não é como o nosso, tá bem? A gente, por causa da nossa experiência religiosa, por nós sermos evangélicos, protestantes, para nós somos o povo do livro, tá? Sola Escritura, tá bem? Somente a Escritura, somente Cristo. Para o povo evangélico, para o povo protestante, reformado, isso daí é fundamental, é essencial. E aí a gente tende a encarar as outras religiões, até mesmo os outros monoteísmos, como o judaísmo e o islamismo, como se fossem como nós. O Islã tem o Alcorão, o judaísmo tem lá a Tanakh, né? a lei, a Torá e mais os ditos, os profetas, os escritos. E aí eles só pensam no livro e os muçulmanos também só no Alcorão. E não é assim que funciona, tá? Vou tentar mostrar para vocês também que nesse contexto, a forma de pensar deles não é somente baseada num livro apenas, como uma parte da lógica ocidental, o modo da gente raciocinar, né, que é típico da tradição cristã. De você, por exemplo, o que a gente faz na teologia? A gente organiza, né, todo o edifício teológico de maneira harmônica. Os cristãos, desde o início da igreja, o que eles estão tentando fazer? Eles estão harmonizando
o Antigo com o Novo Testamento, estão sempre mostrando que não há contradições, não há erros na palavra. Eles vão harmonizar o seu modo de vida com o modo de vida que Jesus revelou, que é revelado por Deus nos ditos na lei, nos profetas, o modelo de santidade que chega à plenitude em Jesus Cristo. A gente está sempre procurando estar harmonizado, coordenado, bem disciplinado com essas coisas. Então, para resumir tudo isso, para nós, por exemplo, a regra de ouro, né, que é você fazer ao próximo o que você gostaria que fizessem a você. Esse modo de raciocinar, ele pode aparecer de um jeito ou de outro em outras religiões, mas não necessariamente estará presente aqui no Islã, tá bem? Então tenha muito cuidado, não só o nosso modo de ser, o nosso modo de ser religioso não é o mesmo do Islã, como também pensando em toda a revelação do Antigo e do Novo Testamento, comparando com o Alcorão. Não o Alcorão, o modo de vida do dito profeta Maomé, os seus ditos e feitos, seus costumes, eles não correspondem, não é o mesmo Deus. Essas duas coisas não correspondem, tá bom? Então que fique claro, estou falando isso com toda delicadeza, com toda tranquilidade, tá? Pode soar ofensivo para um muçulmano? Pode soar, mas no momento em que você abre a boca e estando no mundo caído, você não pode achar que em algum momento você vai falar alguma coisa e ninguém vai se ofender, tá bom, gente? Então que fique bem claro isso. O momento que você se propõe a falar alguma coisa, seja o que for, a possibilidade de uma contradição, a possibilidade de ofender alguém, vai acontecer, tá bom? Isso é coisa do nosso mundo caído. A gente faz esse esforço, né, para não ofender ninguém. Mas enfim. Vamos falar um pouquinho da origem histórica. Muita gente se engana pensando que o Islã é uma religião mais antiga do que o cristianismo, por causa do modo de ser, por causa do modo como eles aparecem, né? O pessoal imagina que é assim tão antigo quanto o judaísmo, e não é o caso. Na Península Arábica, lá por volta do século VII, né? Tem lá a figura de Maomé. Ele começa a pregar por volta de 610. E aí essa pregação dele vai durar aí mais ou menos uns 20 anos, que é de 610 até 632, que é quando ele falece. Tá? Ele disse que recebeu essas revelações do arcanjo Gabriel. E aí você já deve fazer o link com o Novo Testamento, Paulo orientando, se aparecer qualquer um que diga qualquer coisa diferente, ainda que diga que foi um anjo que lhe revelou, não creio, que é algo diferente, é anátema, tá? Então já fica ligado. E é muito curioso a gente reparar como outras religiões clamam para si que as suas revelações teriam sido feitas por anjos, por figuras de autoridade. Não raras às vezes isso acontece. E aí, o que Maomé fez? Ele era não era um cara letrado, né? Ele não sabia ler e escrever, e aí aparece esse anjo para ele, aparece essa figura, e começa a dizer, você vai escrever. Fala, mas não sei escrever. Então recita. Então você vai recitar. Por isso se chama o livro principal dos muçulmanos Corão, ou Al-Corão, tá? Que é só o Al, aí é o artigo no árabe, né? A gente tem alfazema, almofada, praticamente todas as palavras em português com AL têm origem árabe, né? Na verdade, professor, está aqui o Clovinho que não me deixa errar. E aí o anjo diz, então você vai recitar. Então o Alcorão é récita. Então, um muçulmano bem zeloso,
teoricamente ele vai ter que aprender o Alcorão de cor, porque ele vai recitar o Alcorão. Tá? Então o Alcorão significa récita, e Islã significa submissão. Então o anjo revela para Maomé uma série de ditos, e aí ao ler o Alcorão você vai ter uma noção do que é isso. É depois da morte de Maomé que esses ditos, né, eles serão compilados a ponto de formarem o Alcorão. E aí surgem várias edições, e aí depois eles eliminam as diversas edições e ficam só com uma. Tá? Então Maomé, no primeiro momento, ele tem essas experiências a partir de 610, e aí começa a pregação numa cidade chamada Meca. E ali ele começa a falar para algumas poucas pessoas, se convertem lá alguns dos seus parentes. Quando a gente está falando da Meca, no século VII, a gente está falando de uma cidade cosmopolita, uma cidade comercial, fazia parte de uma rota comercial. A principal atividade era o comércio, e como era uma cidade cheia de pessoas de diversos lugares, não havia uma religião oficial, né? Os árabes ali naquela situação eram politeístas, cada um adorando o seu próprio Deus. Antes da limpeza que o Islã vai fazer lá daquela grande pedra do templo da Kaaba, que vocês já devem ter ouvido falar, ali era uma espécie de templo com diversos deuses, inclusive com imagens, dizem alguns, com imagens inclusive do cristianismo, com imagens de santo, imagem de até Nossa Senhora, né? E a partir do momento em que o Islã vai dominar, é que vai fazer uma limpeza, vai deixar lá só uma pedra lá especial que eles dizem que tem relação com Maomé, que seria a pedra preta lá que teria purificado também o profeta, né? Enfim, aí ele começa a fazer essa pregação ali, fica mais ou menos 12 anos, quase ninguém se converte. E aí, por conta dessas pregações e diferenças dentro da sua própria tribo, a tribo dos coraixitas, ele é expulso de Meca em 622. Aí em 622 ele vai para a cidade de Medina, que era uma cidade que tinha muita presença judaica. Ali ele faz uma série de tratos com aqueles judeus. Ele é expulso também de Meca porque quem o protegia era o seu tio. A partir da morte do seu tio, ele já perde a sua proteção, então ele é expulso dali. Aí você vai reparar, a partir desse ano 622, os muçulmanos começam o calendário deles, que é a Hégira, é o momento do exílio, em que ele sai de Meca, vai para Medina. Tá? E ali ele vai ficar em Medina, inaugura uma nova fase do modo de ser muçulmano e da pregação de Maomé. E é interessante a gente reparar que no próprio Alcorão, não são todas as edições, mas as boas edições, elas vão começar em cada capítulo, que é chamado surata, cada capítulo do Alcorão, ele vai explicar, antes de começar o texto, vai dizer assim: revelado em Meca, 109 versículos, com exceção dos versículos 40 e de 94 a 96. Estou falando do 10º capítulo aqui, da 10ª surata. E os outros versículos foram revelados em Medina. Então ele tem um primeiro momento de revelações, em que ele vai pregando em Meca, ele não tem muita adesão. Depois ele vai para Medina e ele continua tendo essas revelações. E é interessante a gente reparar que há uma diferença muito nítida no teor dessas revelações. As primeiras revelações, elas têm aspectos muito mais religiosos, falando sobre um modo de vida, falando sobre parte da herança judaica, da religião judaica, né, fazendo referências a personagens do Antigo Testamento, em algumas vezes fazendo referências a personagens do Novo Testamento, fazendo referências a Maria, mãe de Jesus, fazendo referências ao próprio Jesus. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Só que aí essa segunda fase de revelações,
os textos são muito mais focados no tratamento do infiel, em como que o Islã deve tratar aqueles que não são crentes, ou seja, os infiéis, o kafir, tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Então, a partir dessa segunda fase, quando ele está em Medina, ele começa a organizar uma milícia. E aí ele vai realizar um cerco em Meca, e aí volta para dominar a cidade. E aí vai subjugar a cidade através do poder militar. E a partir daí, depois da sua morte, 632, os muçulmanos eles vão dar lugar a uma expansão nesses moldes, uma expansão político-religiosa militar. A expansão muçulmana ela vai se dar nesses moldes, e a partir de 632, com a morte de Maomé, tendo ele não deixado filhos homens, só teve filhas, e aí inclusive teve a filha, né, na verdade, Fátima, não poderia exercer a liderança sobre os muçulmanos. Então é a partir da morte de Maomé que vai surgir o grande tronco, a grande divisão dos muçulmanos entre sunitas e xiitas. Tá? Os xiitas acreditavam que como é que fala? A liderança da Umma, a comunidade muçulmana, deveria ser através de uma linhagem do profeta, ou seja, alguém que tivesse algum parentesco sanguíneo com o profeta. E os sunitas acreditavam numa sucessão da liderança a partir de uma espécie de escolha, né? Deveria ser aquele cara mais bem preparado, o cara que reconhecidamente na comunidade teria assim, um espírito de liderança, tá? Esses são os dois grandes troncos. E apesar da gente, há muitos anos atrás, a gente sempre ouvia muito o extremismo muçulmano ligado aos xiitas, hoje a gente vê boa parte do terrorismo e do fundamentalismo, do extremismo religioso muçulmano ligado aos sunitas, principalmente a subcorrente lá dos wahhabitas. Esses nomes são só curiosidades para vocês, a gente não tem intenção de gravar tudo isso, tá bom? Mas só para a gente entender, Maomé, ele começa a pregação em 610, e aí ele tinha contato, por conta dessas rotas comerciais, por conta de todo o teor cultural da cidade de Meca. Ele tinha contato com os judeus, com cristãos, mas o contato que ele tinha, a influência que ele recebeu cristã era de um cristianismo também herético. Então não era um cristianismo trinitário, cristianismo que não acreditavam na Trindade. Tinha várias controvérsias, né? A gente está falando ainda do século VII, então havia muitas diferenças também de discursos, né, no cristianismo. O cristianismo sempre admitiu isso com certa leveza. E a partir dessas influências, você percebe essa primeira fase de revelação do Alcorão, falando muito mais de aspectos religiosos e fazendo referências a uma herança judaica, né? E fazendo referências a uma herança cristã também. A partir de 622, muda o teor. Então ele organiza uma milícia para voltar a Meca e dominar a cidade. E a partir da sua morte, os muçulmanos vão se degladiar, dividir em dois grandes troncos, sunitas e xiitas, e a partir daí os sunitas vão ganhar vão ganhar a liderança. Aí segue uma sucessão de lideranças através dos califas, que seriam os líderes dessas comunidades muçulmanas. E esses califas, a sucessão deles, o que vai acontecer é que pelo menos os primeiros 4 ou 5 califas, eles não serão sucedidos a partir de uma escolha ou a partir da morte. Morreu o califa último, agora quem vai suceder é Abu. Não teve isso. Foram diversas guerras civis entre eles. Então eles foram tomando o poder
brigando, né, guerreando mesmo entre si. Agora, aspecto religioso, vamos falar um pouquinho disso. Os muçulmanos não são calvinistas, tá bem? Tem aqui os 5 pontos e não sou eu que estou fazendo esse resumo, são eles, tá? São os 5 pilares do Islã, que são as 5 obrigações religiosas que eles têm. Que, em primeiro, é a profissão de fé, a shahada, que é... Gente, perdoa meu sotaque árabe, tá? Porque eu estou mais para o judaísmo, entendeu? É que eu falo outras línguas semíticas. O árabe é mais difícil para mim. É porque eu assisto muita falda, né? Eu tenho que assistir outras séries. A profissão de fé, ela gira em torno de declarar a fé no Alcorão e em Maomé. A figura de Maomé, ela é central e essencial para o Islã, tá? Então, o muçulmano, ele vai declarar a sua fé, dizendo que o Alcorão é sagrado, é revelação de Deus, e Maomé é o seu profeta, sendo o último e derradeiro profeta. Então não há outro acima de Maomé, tudo bem? As orações diárias, o muçulmano, que é Salá, ele tem que fazer 5 orações diárias. Então, em horários diferentes, durante o dia, ele vai ter que parar o que estiver fazendo e vai ter que orar voltado para a cidade de Meca, tá? Essas são obrigações que todo muçulmano tem que cumprir. Não tem para onde correr. Aí, olha só que coisa curiosa. Como que eles explicam essa história de ter que orar 5 vezes ao dia? Tem uma historinha na tradição oral, né, muçulmana. Eles contam o seguinte, que Abraão, né, conversando com Maomé, Abraão vai a Deus e fala assim: Senhor, e aí, o que a gente tem que fazer? Vocês têm que orar o dia inteiro, tem que orar. Aí Maomé fala: não, é muita coisa, isso aí não... Aliás, Abraão vai falar, conversando com Maomé, vai dizer: vocês têm que orar bastante, mas eu acho muito, né? Abraão dizendo: acho muita coisa, então vou pedir para Deus para abaixar. Aí ele vai para encurtar a história, né? Ele vai umas 2, 3 vezes falando com Deus, e aí Deus falou: 5 vezes é o mínimo. Aí Maomé teria dito assim: então eu vou obrigar todo mundo a orar 5 vezes, que daí eles não vão escapar. Na tradição oral muçulmana aparece, vocês vão reparar que vai aparecer isso, a figura de Maomé está sempre acima das outras figuras. Tem uma visão do paraíso, por exemplo, que vão ascender aos céus, e aí Maomé, ele tem uma visão, né? Ele é elevado aos céus, e é interessante que eles contam que a cada degrau que ele vai subindo, ficando mais próximo de Deus, mais próximo do paraíso, ele vai observando as figuras, as personalidades, seja do judaísmo, seja do cristianismo, do Antigo ou do Novo Testamento. E aí é claro que no último estágio está ele e Deus, né? Num estágio, no terceiro ou no segundo, está lá Jesus. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, estão um pouquinho mais acima, e aí Maomé que chega lá no último estágio. Então tem que orar 5 vezes ao dia. Eles também têm que dar o dízimo, tá? Se tinha alguém aí empolgado falando: não, vou sair, que eu já ouvi falar que no Islã não tem que dar dízimo. Tem que dar. Só que algumas pessoas se empolgam, falam assim: de quanto por cento que é? A teoria é o mínimo de 2%. Que bom, é menos que aqui, né? Mas na verdade o dízimo não é... Eu estou usando a palavra dízimo para a gente entender o que é, né? Porque é uma oferta, o zakat. Que isso é uma oferta que você tem que dar recorrentemente à comunidade muçulmana para sustentar o trabalho. É claro que isso não se restringe a única e simplesmente a 2%. Você pode dar mais. E dependendo de onde você estiver, vai ser exigido de você que dê mais.
Outra obrigação que eles têm que cumprir é o jejum, que é feito no mês de Ramadã, né? Saum. Eles vão jejuar por aproximadamente 30 dias, né? Seguindo as festividades religiosas. E ele tem que fazer pelo menos uma vez na vida a peregrinação a Meca, que é o Hajj. Pelo menos uma vez na vida, o homem, né, o muçulmano, ele precisa ir até Meca e fazer toda aquela peregrinação, dar todas as voltas ali em torno da Caaba. E essas ofertas que são dadas às instituições, à comunidade muçulmana, elas também vão servir para custear parte dessas peregrinações e parte do estudo também, né? É esperado que todo muçulmano, seja até mesmo muçulmano brasileiro, que ele vá aprender o árabe e vá estudar o Alcorão. A récita do Alcorão, ela deve ser feita em árabe, ou seja, na língua original do Alcorão. Tudo bem? Tranquilo até aí, né? 5 pontos do Islã. Agora vamos falar um pouco dos textos sagrados. Como eu falei na introdução, muita gente pensa que no Islã basta o Alcorão. Eles têm apenas o Alcorão e eles seguem só o Alcorão. Não é bem assim, tá? Essa relação que a gente tem com a Bíblia, de ser, sola Escritura. A Bíblia é o livro, é a revelação de Deus, não existe outro livro, e ela é a única regra de fé e prática. Claro que a gente aqui como presbiteriano, a gente subscreve lá a Confissão de Fé de Westminster, tá bom? Mas é óbvio que se em algum momento Deus, ele mostra pra gente, olha ali, tem um ponto ali da Confissão de Fé de Westminster que ele exagerou, não é bem isso, a palavra esclarece, é muito melhor. É claro que a gente fica com a palavra. A gente, porventura, tem algumas pessoas, que pode acontecer, principalmente seminaristas, pessoas que começam a estudar a palavra e ficam muito empolgados com doutrina, com o legalismo. Elas vão falar, porque as confissões de fé... Eu ouvi um amigo participou de um concílio agora há pouco tempo, não era presbiteriano não, era batista, tá? É comum nos batistas. É uma brincadeira, gente, brincadeira. Eu posso fazer piada com a gente, tá bom? Não vou fazer com um muçulmano, tá bem? Então vamos fazer piada com a gente mesmo. Então o rapazinho lá, o seminarista, num concílio, né, para você se tornar pastor, você passa por uma série de exames, e o pessoal vai fazer prova escrita, vai fazer prova oral, e aí os caras perguntam, aí fala, mas e as confissões, como é que é essa história de Calvino, as confissões de fé batistas são contra Calvino? Aí os outros batistas mais maduros já começaram a se perguntar, confissão de fé, doutrina batista, do que ele está falando? Porque os batistas têm 2 grandes documentos, né? Aí fala, os documentos batistas estão dizendo, fala, não tem nada disso, nem se fala em Calvino, tá? Por isso que você vai ver batistas que são arminianos e batistas que são calvinistas. E curiosamente os batistas mais famosos do Brasil são calvinistas, né? São batisterianos quase. Bom, então para nós o texto da Bíblia é a autoridade máxima, tá bom? É claro que tem divergências, vai ter gente que vai declarar isso, mas vai se comportar de outra forma. Tem gente que vai adorar, esse pastor é um santo, esse pastor é que é bom, o que ele fala é o que está na Bíblia, o que ele fala, mas a pessoa não está lendo a Bíblia. Pode acontecer? Pode, gente, pode, mas olha para a figura de Jesus. Jesus aponta para onde? Para a palavra de Deus. Ele pregou a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada, amém? E aí o que acontece para a gente? A palavra de Deus, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento são a única revelação de Deus. Não existe nenhum outro texto, não existe nenhum outro comentário, não existe nenhum homem ou uma instituição ou uma organização que reúna vários homens eruditos que estudaram a palavra, homens e mulheres eruditas que estudaram a palavra, que vão se equiparar ao texto bíblico. Não existe isso para nós. Mas tem vários costumes bonitos, que coisas lindas que a gente faz. Isso fica sempre em segundo, o que sai é terceiro, quarto plano.
não se compara, não chega a se comparar com a Bíblia. A gente compara quando tem que, isso está certo ou está errado. Então, principalmente os cristãos reformados, eles pensam, igreja reformada sempre se reformando. Ou seja, a igreja de tempos em tempos, ela tem que se voltar para a palavra para rever os seus usos e costumes. Agora, no Islã é diferente. Além do Alcorão, a gente tem ainda mais outros 2 textos, pelo menos, que são a Sunna e os Hadith. Hadith são todos eles tradições orais que foram compiladas posteriormente com diferentes edições, e os Hadith seriam ditos do profeta, e as sunnas seriam os costumes, tá? Costumes da comunidade muçulmana, e costumes que têm referência maior o próprio profeta Maomé, tudo bem? Eu estou falando profeta com uma forma de respeito, porque também quando a gente está falando de profeta, Maomé não foi um profeta tal como nos moldes do Antigo Testamento, tá? Ou como, se a gente pudesse pensar, a gente pode pensar, Jesus é o modelo maior de profeta, tá bom? E aí os discípulos de Jesus eram profetas na medida em que estavam anunciando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho, tá bem? E aí o modo de vida dos discípulos de Jesus, como modelo de profeta, ou você olhar um pouco o que a gente sabe da vida de Isaías, Ezequiel, Jeremias, o que eles passaram, o que eles pregaram, não corresponde ao modelo de profeta, tal como Maomé viveu. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, o que acontece aqui nesses textos? O Alcorão, Hadith e Sunna representam aí a grande referência dos muçulmanos. Só que o Hadith e Sunna são ditos do profeta e a Sunna os costumes. Esses costumes, eles podem ganhar força. E aí, inclusive, para vocês entenderem nesse modo de raciocinar um pouco melhor, o modo de raciocinar do muçulmano, se dentro do Alcorão, eu falei para vocês, tem sempre 2 grandes fases de revelação. Primeira parte de Meca e a segunda parte em Medina. Se porventura um versículo posterior, aparentemente, ele vai entrar em contradição com o anterior, se, por exemplo, numa surá, está lá o capítulo 4, vai falar sobre como se deve tratar a mulher. Você tem que tratar a mulher com delicadeza, faça carinho nela com uma flor. Aí tem um outro versículo posteriormente, olha, a mulher, se for obediente, tudo bem. Não sendo obediente, o que você vai fazer? Você vai ter que, como é que eu posso dizer? Corrigi-la fisicamente, tá? Corrigi-la fisicamente, mas com leveza também. Mas como é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que tratar? Bom, se esse versículo ele foi revelado posteriormente, é um versículo possivelmente revelado em Medina, então ele tem maior força do que o anterior. E na exegese, no tafsir muçulmano, eles vão usar, o que diz a Sunna? O que diz o Hadith? O que o profeta fez numa situação como essa? Como que ele lidou com o tratamento dado à mulher? Então, tudo isso vai ser levado em conta para depois se formar o que a gente vai ver daqui a pouco, que é a Sharia, tá? Que também não tem um livro escrito, a Sharia. Tem essas fontes, tá? Inclusive os usos e costumes que vão sendo transmitidos de maneira oral, tá? Então, isso tudo é levado em consideração na hora de se tratar de resolver algum problema, um caso desse, tá bom? O que vai acontecer? Enquanto nós lemos trechos que na palavra de Deus podem ser violentos, como que você deve tratar, por exemplo, em Deuteronômio 19, Deuteronômio 22,
vai se falar da pena capital, da aplicação da pena de morte. O que é curioso é a gente reparar que, dentro da tradição judaica, um sinédrio, né, para você aplicar uma pena capital, o que você tem que fazer? Vai passar por um julgamento, não é um juiz apenas, mas é um sinédrio, então podem ser mais de 20 pessoas julgando um caso. Se o caso for muito complicado, você vai consultar uma autoridade maior, pode ser o sacerdote. Por isso, lá que em João 8, as pessoas vão levar para Jesus aquele caso de adultério. Só que aquele caso ali era um engodo, era uma armadilha para pegar Jesus. Tá bem? Porque a palavra de Deus vai dizer para você, foi uma mulher pega em adultério, você vai matar só a mulher? Não, você tinha que apresentar a testemunha ocular, tinha que apresentar o cara que estava adulterando com ela. Então aquilo ali era um engodo, uma armadilha para pegar Jesus. Alguns muçulmanos nem sabem lidar com esse texto, e aí eles vão falar que alguns manuscritos, João 8 não aparece, esse trechinho aí da mulher adúltera, porque eles fazem uma interpretação muito literal. E aí vão pensar assim, bom, Jesus estava errado porque ele perdoou a adúltera. Mas na verdade não, Jesus aplicou ali a plenitude da lei, porque a lei, o Antigo Testamento, não diz para você pegar uma mulher e matá-la assim de qualquer jeito. E aí na tradição judaica, um sinédrio, tem um registro assim de um sinédrio que teria aplicado uma vez uma pena de morte, tá? E aí esse sinédrio ficou historicamente na tradição judaica como um tribunal assassino, tá? Porque se você olhar o Antigo Testamento, tem tantos poréns, tantas coisas que você tem que observar para, sim, no fim, aplicar a pena de morte, que tem tanto rigor, que você percebe o que está acontecendo ali. Deus, ele cercou o seu povo nesse primeiro momento de várias leis que ele sabe, essa galera pecou e vai se arrebentar, vai pecar pra caramba. Se eu não disser tudo o que eles têm que fazer, como que eles têm que cortar o cabelo, como que eles têm que se vestir, que horas que eles têm que acordar, que horas que eles têm que dormir, o que eles têm que comer, o que não pode comer. Na lei, na Torá, tem tudo isso. Então não se diz no Antigo Testamento, você pega lá Deuteronômio, os textos, não fala, foi pego adulterando, vai e mata. Matou um cara, então mata ele também. Não é assim no Antigo Testamento. Tá? Tem uma série de coisas que você tem que observar, detalhes, para fazer um processo minucioso, várias pessoas julgando. Se tiver testemunha falsa, pode ser descoberto. E as testemunhas falsas, porque não pode ser uma só, elas é que receberiam a pena de morte. Então você pode imaginar, a pessoa vai chegar, não gostei de você, eu quero a tua terra, então vou inventar uma história para ficar com a tua terra, né? Para ficar com a tua riqueza. Mas se no processo é descoberto que você e as outras testemunhas mentiram, quem morre é você. Então o Antigo Testamento não é essa brincadeira com a vida humana. A gente vê Deus sempre cercando. E a gente vai observar que mesmo que Deus tenha dito para a gente tratar com rigor máximo determinados pecados, o que acontece tanto na tradição judaica, mas sobretudo na tradição cristã, é acabar a gente ser muito compassivo. Porque Jesus fala o quê? Quantas vezes que você tem que perdoar o teu irmão? 7 vezes só? Não, né? 70 vezes 7. Faz as contas. Não é para fazer conta, gente. Não é para fazer conta. Jesus está falando assim, você vai perdoar sempre, sabe por quê? Olha a oração que eu ensinei para vocês. Vocês não são pecadores também? Vocês não foram perdoados? Então, assim como nós somos perdoados, nós perdoamos. A vingança é do Senhor. A gente deixa isso nas mãos de Deus. Diferentemente, no Alcorão, sobretudo nesses versículos revelados na segunda fase, em Medina, eles são muito rigorosos com o tratamento do infiel, do kafir. Ainda que em alguns trechos do Alcorão o profeta tenha dito que o povo do livro, eles vão entender que os judeus e os cristãos também tiveram aí a revelação de Deus, desse mesmo Deus. Só que eles não entenderam e eles deturparam tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E aí o Alcorão seria o ápice dessa revelação e Maomé o último profeta. Então o que Maomé falou corrigiria os supostos erros que foram cometidos por essas outras tradições. Então o que o judeu ou o cristão deveria fazer? Se converter ao Islã.
se ele não se converte em algumas situações, como foi o caso da Península Ibérica, a partir do século VIII, os árabes, você vê, Maomé morre em 632, em 711, em menos de 100 anos, né, eles conseguem se expandir, eles saem da Península, para vocês seria mais ou menos assim, eles saem daqui da Península Arábica, vão dominando o norte da África todinho, que era de presença cristã, mas algumas igrejas heréticas, cismáticas. Aí eles entram na Europa pelo Estreito de Gibraltar, vão dominar ali o que é Portugal, Espanha hoje, e vão tentar subir para dominar a Europa inteira e aí dominar o mundo inteiro, porque essa é a intenção do Islã, tudo bem? E aí o que acontece? Na Península Ibérica, eles vão dominar por praticamente mais de 700 anos. Entrando em 711, eles vão ser expulsos, no final, só lá para 1492, né, mais ou menos, que é o período da Reconquista. Os reis espanhóis, católicos, vão retomar, né, toda aquela área, que é hoje Portugal e Espanha. Mas aí, durante esse período da dominação, os judeus e os cristãos poderiam viver com relativa liberdade, tá? Muito se diz que era uma coisa maravilhosa, que era uma coisa incrível, ali todo mundo vivia bem, todo mundo vivia em paz, porque o califado ali deixava os cristãos e os judeus praticarem sua religião. Não. Aquele que não se converte ao Islã, sendo judeu ou cristão, ele vive como um dhimmi, ele vive como um cidadão de segunda classe. Ele não tem a plenitude dos seus direitos garantidos. Então ele vai pagar mais imposto, ele tem que... até essa história que a gente viu, foi muito... o mundo inteiro viu no nazismo, que o judeu tinha que usar a estrela de Davi para ser reconhecido como judeu. No período da dominação muçulmana na Península Ibérica, os judeus e os cristãos eram reconhecidos pelas suas roupas, eles tinham que usar roupas diferentes para serem reconhecidos como tais. Eles ficavam relegados a bairros, eles não podiam comprar, seja terra ou algum imóvel em qualquer lugar. Então você vive como um não convertido, como um cidadão de segunda classe. Você não tem todos os seus direitos garantidos. Mas tem mais outros detalhes, isso fica para uma outra hora. Agora, só para vocês ouvirem alguns trechos do Alcorão que são um pouco mais pesados, né? O Surata 2, verso 191. Matai-os onde quer que os encontreis, e expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a perseguição é mais grave do que o homicídio. Não os combatais nas cercanias da mesquita sagrada, a menos que vos ataquem, mas se ali vos combaterem, matai-os. Tal será o castigo aos incrédulos ou aos infiéis, é o kafir. Esse é o tratamento que deve ser dado ao infiel. Quem é um infiel? É todo aquele que não é muçulmano. Obedeça a Deus e ao mensageiro, mas se recusarem, então de fato Deus não gosta dos descrentes. O capítulo 3, verso 32. Capítulo 3, verso 151. Infundiremos terror nos corações dos incrédulos, por terem atribuído a Deus, sem que Ele lhes tivesse conferido autoridade alguma para isso. 24. Também vos será vedado desposar as mulheres casadas, salvo as prisioneiras e escravas, que tendes à mão. Tal é a lei que Deus vos impõe. A mulher, aqui, ela fica como cidadã de segunda classe. Na hora de ser feita uma partilha numa família, a mulher, ela tem direito à metade, né? Se digamos, meu pai, um rico muçulmano, tem eu e minha irmã, tá? Então minha irmã vai receber a metade do que eu estou recebendo, tá? Então vai ser dividido ali, não vai ser dividido de maneira igual. Essa igualdade da mulher diante do homem, isso é um preceito cristão. Isso não é nenhuma conquista. Alguns falam da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade, liberdade. Não vem dali, tá? Isso é uma conquista cristã, tá? Mas fica para uma outra hora esses detalhes. Capítulo 5, verso 33. O castigo para aqueles que lutam contra Deus e contra o seu mensageiro e semeiam a corrupção na terra é que sejam mortos, ou crucificados, ou lhes seja decepada a mão e o pé, opostos ou banidos.
tal será para eles um aviltamento nesse mundo e no outro sofrerão um severo castigo. O que acontece? Vocês já devem ter ouvido falar que até um ladrão ele vai sofrer vai ter a sua mão cortada, não é? No Islã, vai ter primeiro a mão esquerda cortada. É claro que eles vão, sem entrar no mérito da pena devida, tá? A uma pessoa que rouba ou a pessoa que mata, no Antigo Testamento há a limitação da pena, né? Que aparece em outros lugares como a lei do talião. Então você vai receber uma pena conforme ao crime que você cometeu, tá bom? Isso é das coisas mais sofisticadas que Deus nos deu, tanto que influenciou também a elaboração do direito internacional, tá bom? Você vai aplicar uma pena de maneira tal que ela não ultrapasse o crime, a falta que foi cometida, tá? Isso é uma coisa até óbvia, né? Teu filho, por exemplo, fez alguma malcriação. Eu vou te botar, sei lá, chegou aqui, eu falei, para filho, para de pular. Ele chegou, derrubou tudo, molhou tudo, quebrou o computador. Poxa, então agora você vai ficar o resto da vida trancafiado, não vai ver a luz do sol. Não existe isso, não é? Não é? Tem alguém aí com filho trancado em casa? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Esses textos, tem dezenas de outros textos, não vou ler todos, tá? Porque tem outras partes, vou falar um pouquinho da Sharia agora, mas o que acontece diferente do cristianismo é que se tem algum texto mais pesado no Antigo Testamento, por causa da pessoa de Jesus e o modo como ele falou para a gente viver, mergulhado no amor de Deus, com graça, misericórdia, olhando para o nosso próximo, sabendo que nós somos tão miseráveis quanto ele, que nós merecemos também o inferno, e nós só não fomos para o inferno, não porque nós somos bons, mas porque Jesus entregou a sua vida por nós. Então a gente sabe que não existe ninguém bonzinho, não há ninguém que queira fazer o bem, tá bom? Por causa disso, a gente vai olhar com misericórdia, a gente vai tratar o nosso próximo com misericórdia. Resumidamente, a regra de ouro: vocês vão fazer aos homens o que vocês querem que façam a vocês. Jesus é o único que coloca essa regra, né, a regra de ouro, de maneira positiva. Aparece isso em outras tradições asiáticas, até o taoísmo, o confucionismo, por exemplo, que vai falar: não faça aos homens o que você não quer que façam a você, tá? Mas é radical a diferença de Jesus, ele coloca de maneira positiva, ou seja, você tem que fazer, é ativo, tá? O que acontece no Islã? Esses textos que são mais violentos, mais pesados, eles são corroborados pelos ditos e feitos do profeta. Só para você ter noção, assim, vou ler um hadith aqui. Por exemplo, eu estou lendo um hadith, é um dito de Maomé, não é uma brincadeira, tá? Porque pode soar como, ele fala assim, Haded ibn Uz contou que o mensageiro de Deus disse: Deus prescreveu a benevolência em todos os assuntos. Se é preciso matar, que se proceda da melhor maneira, e ao abater, proceda-se do melhor modo, afiando a faca e acalmando o animal, tá? Esse daqui é um dito que é aplicado ao tratamento do kafir, ou seja, do infiel. Então esse costume que a gente viu agora, essa matança demoníaca que a gente viu acontecer agora em Israel, não é uma coisa nova, tá? Maomé, quando ele foge, ele vai sair de Meca e vai para Medina, ele num primeiro momento faz uma série de tratos com os judeus, uma tribo judaica que havia naquele lugar. Depois ele os trai e aí ele vai executar centenas de homens e vai observar ao longo do dia essa execução. E a execução foi por meio da decapitação. Então, decapitar o kafir, decapitar o inimigo, não é uma invenção nova ou uma coisa diferente que a gente viu acontecer agora, tá? Mas é algo praticado pelos muçulmanos desde o seu início. E ainda que a gente poderia dizer, poxa, mas tem um versículo violento aqui no Alcorão, mas eles não fazem isso.
esses versículos eles são corroborados pelos ditos e pelos costumes do profeta, tá? É bem diferente quando você olha a figura de Jesus. Jesus nunca fez nenhum ato semelhante a isso. Não, ele em vez de observar a morte dos seus inimigos, ele deu a sua própria vida para morrer pelos seus inimigos. E aí, a partir desses textos, é que vai surgir o costume da Sharia, que é uma lei baseada nos três escritos lá fundamentais, né? No Alcorão, nos Hadith, na Sunna, e nos costumes também. A semelhança do que a gente pode ver no cristianismo, de encontrarmos algumas contradições até mesmo, não seriam nem assim heresias ou seitas cristãs, mas alguns exageros, né, de costumes. Você pode ter uma igreja batista que agora inventou de fazer o culto com todo mundo subindo pelas paredes. Com todo mundo agora vai ter que chegar na igreja e jogar água nos outros. Entendeu? Isso pode acontecer, uma coisa que não tem nada a ver. Estou citando para não ferir ninguém, estou inventando uns temas aqui. Mas você vai ver, dentro do cristianismo, pessoas fazendo coisas diferentes, e como a gente tem visto aqui, tem sim heresias, seitas que não são cristãs, porque se dizem cristãs, mas não são cristãs, porque já não acreditam mais em Jesus como o único e suficiente Salvador, que não acreditam na Trindade, que não acreditam na palavra de Deus como revelação de Deus, não acreditam em Jesus como o Messias, tudo bem? Então a gente pode com toda a liberdade dizer, apesar de se dizerem igrejas ou cristãs, isso são heresias, são grupos heréticos, cismáticos, são seitas, tudo bem? Tranquilo? No islamismo também acontece isso, a gente pode ver coisas muito esquisitas, como por exemplo, no Afeganistão, o homossexualismo é condenado dentro do Islã e pode ser punido com a morte, tá bem? Só que há uma prática hedionda no Afeganistão, de maioria muçulmana, que os meninos são usados como espécies de escravos sexuais, são os rishas. Não sei se você já estudou, já ouviu falar disso, né? Parece que tem um livro que se tornou filme que trata um pouco disso, que é O Caçador de Pipas. O menino é retirado da família, muitas vezes são famílias pobres, que não têm como se sustentar, então essas pessoas são compradas, e esses meninos, pela sua beleza e habilidades, vão aprender a dançar e animar essas festas. Então, eu não preciso dizer muita coisa. Todo mundo sabe, nós somos maus, tá bem? Imagina uma festa que só tem homem e meninos dançando para esses homens, tá? E esses meninos afeminados, sendo enfeitados como mulheres, eles dançam para esses homens. Não fica só na dança e na observação. Acaba que esses meninos são tratados como... são usados para satisfação carnal de outros homens. E aí quando o menino já começa a colocar a barba, já perde aquelas feições típicas da juventude, já não dá mais para enfeitar o cara já está arrebentado na vida, então ele é simplesmente largado aí ao Deus dará, né? Então, apesar, né, do Islã ter essas condenações, vão acontecer essas coisas esquisitas também no Islã. Tem a tradição sufi, por exemplo, a tradição mística no Islã, vai se afastar um pouco de algumas correntes místicas, vão ficar só naquela onda de ficar rodando, buscar uma elevação espiritual através de rituais, de costumes, e vão se afastar um pouco desse mainstream aí muçulmano, que é a jihad, é você conquistar o mundo todo, tá? E na Sharia, voltando aqui, a Sharia ela está baseada nos princípios encontrados no Alcorão, no Hadith e na Sunna, tá? Então não tem uma constituição escrita da Sharia. E aí, de acordo com a lei muçulmana, não existe liberdade religiosa, tá? Não existe isso.
É um mito que na Península Ibérica, os judeus e cristãos, todo mundo vivia feliz da vida praticando a sua religião. É dado quando muito, é dado ao cristão ou judeu praticar sua religião em casa, em casa. Foi isso que aconteceu na Península Ibérica. Não existe também liberdade de expressão. Na exegese muçulmana, você não tem o direito, como acontece para bem e para mal, né? No cristianismo, tem toda uma tradição crítica que vai olhar para o texto sagrado da Bíblia, dizendo isso não é palavra de Deus. Teve até uma série de estudiosos que surgiram aí, coisa de mais de 50 anos atrás, teólogos liberais, que se dizem cristãos, que pegaram os evangelhos e falaram, tudo que está aqui não é nada de Jesus. Você tem assim um percentual, 2 ou 3% do que está aqui que foi dito por Jesus. Eles fazem isso criticando exageradamente o texto e criando armadilhas cognitivas para fazer as pessoas pensarem que Jesus não disse aquilo, tá? Porque para afirmar isso, no final das contas, eles tinham que ter o texto original, está aqui, de Jesus, firma reconhecida por Deus, tá? E eu estou mostrando aqui, nos evangelhos, Jesus não disse isso. Então, é uma série de recursos críticos, literários, para dizer que o texto não diz aquilo que ele já está dito. A gente tem essa liberdade de fazer isso com a palavra, né, com a Bíblia. Na tradição muçulmana, a Sharia não permite isso. Você não pode criticar o profeta, você não pode criticar o texto do Alcorão. E quem o faz pode receber uma pena de morte. Tá? Como, por exemplo, o escritor, fugiu o nome agora, dos versos satânicos, Salman Rushdie, isso aí, Salman Rushdie. Ele existe nessas revelações que Maomé recebeu, supostas revelações, ele num dado momento ele fica meio confuso, e aí pensa assim, será que esses versículos aqui, eles vieram mesmo de Deus? Porque eles parecem fazer uma alusão a outros deuses lá da Península Arábica como uma espécie de elogio. E aí esses versículos são ditos os versos satânicos. E aí Salman Rushdie escreve um livro, é um romance, tá, que tem por inspiração essa controvérsia, os versos satânicos. E aí por conta desse escrito, por conta desse livro, ele recebeu uma condenação de morte. Então ele teve que viver em exílio para não ser morto. Na Sharia também não existe liberdade de expressão artística. E esse exemplo que eu acabei de dar para vocês é um modelo, né? Não existe também liberdade de imprensa, tá? Não existe igualdade entre as pessoas. E em relação a essa liberdade de imprensa, é interessante a gente ressaltar um recurso que o muçulmano pode usar muito diferente nosso. A gente prega que a gente precisa falar sempre a verdade, tá bem? A gente não pode mentir. No Islã tem um recurso, a taqiyya, que para o exercício da jihad, eles fazem uma diferença entre a jihad interior, que seria a grande jihad, a luta interior para ser perfeito, né, para seguir o exemplo do profeta, e a luta exterior, a jihad exterior, que seria a jihad, que é a conquista de toda a terra, conquistar toda a terra para o Islã, tá? Colocar todo mundo submisso ao Islã. Essa seria, aí o pessoal fala, essa é a jihad secundária, tal. Na prática não é bem assim, tá bom? E aí na prática da jihad, todo muçulmano tem que se envolver na jihad. E na prática da jihad, ele pode lançar mão da mentira, que é a taqiyya. Então ele pode dizer para você que ele não vai, vamos fazer negócio, não, mas eu estou com medo, não tem que assinar o documento, não precisa, vai ficar tudo bem, aceita isso aqui e tal, e depois ele pode voltar atrás, não cumpre o negócio. O muçulmano ele não tem obrigação de seguir as leis do país onde ele está, ele tem a obrigação de seguir a Sharia em primeiro lugar. E se em algum momento a Sharia entra em contradição com a lei local, é claro que ele deve seguir a Sharia, mas diante da lei ele vai dizer, não, estou seguindo, está tudo bem. Mas é o uso da mentira, dessa mentira convencionada, a taqiyya.
Não existe também igual proteção sob a Sharia para classes de diferentes pessoas. Tá? Essa igualdade entre faixas sociais, que é muito disseminado no mundo ocidental por conta do cristianismo, não existe diante da Sharia. Não existem direitos iguais para as mulheres. Tá? As mulheres podem apanhar. Um não muçulmano, ele não pode possuir armas. Não existe democracia sob a Sharia. A Constituição, né, ela é feita pelo homem, e a Sharia, como ela tem origem direta na revelação de Deus, é claro que ele vai ter que seguir a Sharia, né? Os não muçulmanos, de acordo com a Sharia, eles são dhimmi, né, são cidadãos de segunda, terceira classe. Todos os governos, eles devem ser governados pela Sharia, e ao contrário da lei comum, a Sharia não é interpretada, nem pode ser alterada, tá? Então, dentro da Sharia, não existe regra de ouro. Trate os outros como você quer que tratem a si mesmo, tá? Você vai tratar um muçulmano de um jeito e um não muçulmano do outro, de outro jeito, ok? Isso daqui eu já comentei, né, em outros momentos. Para quem quer estudar o Islã político, tem outros livros, né, e aí a gente vai ver como que o preceito religioso da jihad está profundamente ligado ao domínio material, domínio ideológico, domínio religioso do mundo inteiro. A jihad é colocar o mundo inteiro sob domínio muçulmano, submisso ao Islã. Então, se o cidadão se dobrar, se converter, vai se converter, mas também fica como um cidadão de segunda classe. Se for um cristão, um judeu, teria, teoricamente, né, uma liberdade muito restritiva. Tá? E quando a gente está falando de religião, quando a gente está falando aqui no mundo ocidental, esse mundo laico, você tem a religião e tem os assuntos políticos, econômicos, e nem sempre, na maioria das vezes, né, no mundo ocidental, essas coisas estão andando em separado. Tá? No mundo muçulmano, não. Tá? Os preceitos religiosos devem dominar os preceitos políticos. Na verdade, a conduta política, a conduta social, a conduta econômica, ela é definida pelo preceito religioso. Tudo bem? Já comentei, né, o tratamento do kafir. Vamos para Maomé. Explicar só alguns trechinhos destacados aí, quando ele fala do profeta, né? Maomé, ele não teve uma vida tal qual os profetas que a gente está acostumado a ver, né? Ele teve uma situação em que ele engana um sobrinho para poder ter relações com a esposa do sobrinho. Então diz para o fulano que eu estou chamando ele. Então ele vai, aí Maomé vai lá na casa dele e fica com a esposa dele. A esposa preferida de Maomé foi Aisha, que era uma menina, no momento da cerimônia de casamento, tinha aproximadamente 6 anos. E aí diz, não, mas ele consumou a relação, consumou o casamento quando ela tinha aproximadamente 9, 10 anos. E aí uma vez eu perguntando, com toda a delicadeza, com o maior cuidado, conversando com um imã, que seria o líder espiritual religioso, né, no muçulmano, no Islã, eu perguntei sobre esse caso. Como vocês encaram isso? Posso te fazer uma pergunta? Tudo bem? Como que vocês encaram isso? Ele simplesmente disse para mim que era um costume da época, então era uma coisa aceitável na época, tá? Bom, nem na época de Jesus isso era aceitável, tá? Você pegar uma criança e os muçulmanos têm hadith, têm sunas que falam que Aisha, ela ainda brincava de boneca, então tinha um comportamento infantil mesmo, tá? E essa foi a esposa preferida. Comentei também com vocês, né,
que em Medina, aqueles judeus que ele tinha se associado antes, cerca de uns 800 judeus, ele ficou observando, assistiu, inclusive com a presença de Aisha, né? Nessa situação, acho que ela tinha aproximadamente 12 anos. Ele assistiu à decapitação desses judeus todos durante o dia inteiro. Tá? Ele ficou lá sentado de camarote assistindo, e provavelmente alguns deles ele deve ter cortado também. Mas é claro, tem que lembrar do hadith, né? A faca tem que estar bem afiada para o animal poder não ser executado com a devida misericórdia, né? Alguns trechos, né? Alá não ama os renegadores da fé, para as coisas sagradas o talião. Então, a quem vos agredir, agrediu de igual modo, como ele vos agrediu. E aí Jesus está dizendo que oferece a outra face, né? Combatei os renegadores da fé que vos circunvizinham e que eles encontrem a dureza em vós, né? E combatei-os até que não mais haja sedição da idolatria e que a religião toda seja de Alá. Essa é a jihad, a conquista de que todos sejam convertidos ao Islã. Quando a gente olha, só para vocês lembrarem, né, tem vários outros trechos aqui, depois vocês podem ver, mas comparar um pouquinho com Jesus, lembrar só de alguns textos, né? Com efeito, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus dá a sua vida, né? Ele não fala, você assassine todos aqueles que forem infiéis, os que não aceitarem o Evangelho. Ele fala, se não aceitou, bate o pé, tira a poeira e continua a pregação, vai-te embora. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. E vários outros textos que a gente já sabe, que a gente já conhece, né? Que Jesus já prega aí a misericórdia. Agora, caminhando para esse final aqui, eu quero destacar a pessoa de Jesus no Islã, para que a gente entenda como é que a gente vai fazer para evangelizar um muçulmano, como é que a gente poderia abordar um muçulmano. Jesus, na ótica do Islã, ele é só mais um profeta. Jesus, ele não teria morrido na cruz. E uma curiosidade, Jesus é chamado de Messias 11 vezes no Alcorão, mas não se engane, o conceito de Messias ali é um mensageiro, tá? Eles não encaram a palavra Messias como se fosse o ungido de Deus, o Filho de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, é o Cordeiro de Deus que se entregou, morreu para tirar o pecado do mundo. Não é esse o entendimento, tá bom? Jesus aparece no Alcorão como um mero mensageiro, tá? Como um profeta. Eles vão falar para a gente, assim, não, nós respeitamos Jesus, cremos em Maria, mãe de Jesus, temos o maior respeito por ela, o maior respeito por Jesus, eles são lindos, maravilhosos, só que Maomé está acima de todos eles, tá? Está acima de todos eles. A salvação no Islã, ela não vem pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. A salvação vem a partir do momento que você é um bom muçulmano. Eles contam, tem uma tradição que diz que quando o muçulmano morre, aí vem... Isso é uma herança do politeísmo arábico, né, lá da Península Arábica. Aí vão aparecer dois djinns. Já ouviram a história do gênio da lâmpada? É o geninho, o gênio. Então vem o gênio mau e o gênio bom, a gente está caminhando pela vida... A gente não, o muçulmano... né? Ele tem dois gênios, ele está lá, estão anotando o que está fazendo, o que você faz de bom e o que você faz de mal. E aí no momento que você morre, você vai ser julgado. Eles vão abrir lá o bloquinho e vão ver, deixa eu ver se você foi um bom muçulmano ou um mau muçulmano. É totalmente diferente da mensagem cristã. Quando a gente estiver diante de Deus, Jesus vai fazer assim, ó, vem para cá. Ele não vai colocar o nosso... Porque já foi colocado na balança e a gente foi achado em falta. A gente merecia um inferno e a gente só saiu do inferno por causa de Jesus, amém? E aí Jesus, no Alcorão, ele vai ser chamado, ele é chamado de Deus, tá? De Espírito de Deus, tá bom? Jesus é chamado também de servo de Deus, é chamado de verbo de Deus, mas nenhum desses trechos estão fazendo alusão a uma divindade de Jesus, tá? Ele é tratado também como mensageiro de Deus, ou seja, ele traz uma revelação.
mal comparando, para a gente entender, é como se a gente fosse comparar Jesus com Maomé, seria o equivalente comparar João Batista com Jesus, tá bom? Veio João Batista, anunciou, pregou o batismo de arrependimento. Eu sou a voz do que clama no deserto, estou preparando o caminho. Vem outro, que eu não sou nem digno de desatar a sandália dos pés, que é Jesus, é muito maior que eu. Para o muçulmano, Jesus está nesse segundo plano e Maomé no primeiro plano, tá? O Alcorão nega veementemente a divindade de Jesus, tá? Ele rejeita a trindade, né? Ele rejeita a crucificação. Isso é uma heresia antiga, né? Que Jesus não teria sofrido na cruz, mas era uma espécie de espírito, ou no caso deles, eles acham até que um discípulo de Jesus teria tomado o lugar de Jesus. Então, há uma diferença fundamental aqui sobre o sacrifício vicário de Jesus, o sacrifício na cruz, o sofrimento. A gente vê, como lá em Hebreus 12, uma pedagogia do sofrimento. Pedro também vai falar sobre isso. Se vocês sofrem por causa do Evangelho, por causa de Jesus, isso é muito bom, tá? Mas agora, se vocês sofrem porque praticaram o mal, aí é responsabilidade de vocês. Então, o sofrimento de Jesus na cruz, para o muçulmano, é incompreensível, tá? É incompreensível que a gente está falando de uma cultura baseada na força, baseada no domínio material, baseada no domínio militar, no domínio violento, tá? Eles rejeitam a crucificação. No Islã também rejeita a trindade. Vou ler um desses pedacinhos aqui para vocês. No 3:45. E quando os anjos disseram: ó Maria, Alá te anuncia o teu verbo, cujo nome será o Messias, Jesus, filho de Maria, nobre neste mundo e no outro, e que se contará entre os próximos de Alá, ou seja, entre aqueles que estarão próximos a Deus. Então ele fala que Jesus é servo, Jesus é o Messias, mas é daqueles que estarão próximos a Deus. Não é aquele que vai ser o próprio Deus, que a gente vai estar lá, eis o Cordeiro de Deus, entendeu? A gente não vai estar lá no paraíso adorando a Jesus. Eles não entendem dessa forma. No 4:171, ó adeptos do livro, não exagereis em vossa religião e não digais de Alá senão a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, foi tão somente um mensageiro de Alá e seu verbo, com o qual ele agraciou Maria por intermédio do seu Espírito. Crede, pois, em Alá e em seus mensageiros, e não digais trindade. Estão vendo? Não diga isso. Abstende-vos disso, que será melhor para vós. Sabei que Alá é uno. Glorificado seja. Longe está a hipótese de ter tido um filho. Jesus não é o Filho de Deus. Ele não é igual a Deus. A ele pertence tudo quanto há nos céus, ou seja, a Alá. Não está falando de Jesus. E Alá é mais do que o suficiente guardião. O Messias não nega ser um servo de Alá, assim como tampouco fizeram os anjos próximos de Alá. Mas quanto àqueles que desdenharam da adoração a ele e se ensoberbeceram, ele os congregará a todos ante de si. Então vejam que a visão sobre Jesus é totalmente diferente. Eles chegam já falamos aqui, uma coisa curiosa, eles vão falar do retorno de Jesus. Eles esperam uma segunda vinda de Jesus, Isha. Jesus é dito, o nome de Jesus é Isha. Só que na tradição muçulmana, esses relatos da volta de Jesus, ele vai voltar sobre o minarete, sobre a torre da mesquita de Damasco, e aí lá Jesus vai descer sobre ela e vai destruir o anticristo. Só que ele vai, além de destruir o anticristo, Jesus, nessa segunda volta, ele destruiria todas as cruzes, ou seja, todos os símbolos de fé cristãos, mataria todos os porcos, que é um animal impuro, né, que tanto no judaísmo quanto no Islã não se pode comer, e ele destruirá todas as sinagogas e as igrejas, e aí ele executará todos os cristãos que não aceitarem o Islã, que não aceitarem Maomé. Logo depois, ele faria a oração islâmica na mesquita de Jerusalém, e aí lá ele acataria toda a autoridade do imã, que estaria conduzindo a oração.
e aí ele passaria a praticar o islamismo, ou seja, Jesus não é o Filho de Deus, é mais um mensageiro que vai voltar para mostrar para todo mundo que todos têm que ser submissos ao Islã. Então Jesus vai voltar só para mostrar que ele vai ser mais um muçulmano muito bom, como supostamente seriam os outros. E aí depois de 40 anos, Jesus morreria nessa volta, e aí seria sepultado ao lado de Maomé em Medina. E aí, para terminar, eu faço 6 destaques aqui para a gente evangelizar um muçulmano. Em primeiro lugar, você tem que orar fervorosamente. Não tem como você evangelizar, se meter a fazer missão, se você não ora, se você não adora, se você não estuda a palavra. Você tem que ter uma vida religiosa intensa, intimidade profunda com Deus. E você não faz isso vivendo distraído, sem ler a palavra, sem orar, sem comunhão com a igreja, sem se submeter à disciplina da igreja, sem se submeter à palavra de Deus. Segundo lugar, você tem que conhecer bem a palavra de Deus, conhecer o Antigo Testamento, conhecer o Novo Testamento. A gente só evangeliza a partir da palavra, não é a partir das nossas ideias. Terceiro lugar, que parece que é o segundo, mas é ainda mais importante, você tem que conhecer ainda melhor os evangelhos, você tem que conhecer bem a Jesus, porque o muçulmano vai chegar para você e vai falar controvérsias a respeito de João 8, que Jesus não falou aquilo da mulher adúltera, que ele não perdoou ninguém, e vai lançar um monte de dúvidas a respeito da trindade, vai falar que Jesus nunca disse trindade, que no Novo Testamento não existe a palavra trindade. Então você tem que conhecer bem o evangelho, porque o que é mais importante é falar de Jesus. Faça perguntas, outro ponto, faça perguntas e saiba ouvir. Jesus, ele começou praticamente todas as suas evangelizações assim, perguntando aos homens: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Então saiba fazer as perguntas certas e ouvir o que a pessoa diz. Então ela vai falar: pergunte sobre Jesus, como que você entende Jesus? Quem é Jesus para você? Conversando com um muçulmano. E a partir daí fala: que interessante, mas sabe que o Evangelho conta uma outra história de Jesus? E fala sobre isso, aí você tem uma oportunidade de pregar. Então se concentre em conversar sobre Jesus. Num dado momento na Idade Média, um teólogo e filósofo cristão, Tomás de Aquino, lá no século XIII, ele elaborou um escrito gigantesco chamado A Suma contra os Gentios. Ele pensou o seguinte: cara, como é que eu vou evangelizar, como é que eu vou conversar com um muçulmano? Os caras não estão lendo o mesmo livro que a gente, eles não estão... Mas peraí, tem alguma coisa. Ele conhecia os filósofos muçulmanos e ele percebeu: bom, tem a razão, eles estão lidando com a razão, então eu vou estabelecer o meu diálogo aqui através desse campo comum, que é a razão. Hoje a gente já sabe que, e principalmente pelo que a gente vê ao redor do mundo, essa razão muçulmana não funciona como a nossa razão cristã, como a razão ocidental, tá? Quando a gente está falando de lógica, não contradição, princípio de identidade, harmonização, isso não funciona da mesma forma na cabeça do muçulmano. Ele vai mentir para você, vai dizer que está tudo bem e não está. Então, o que a gente pode fazer? O campo comum hoje vai conversar sobre Jesus. Tenta falar sobre Jesus. Não precisa você conhecer filosofias e teologias, mas você vai falar sobre Jesus. E em sexto lugar, uma lembrança imprescindível: é melhor a gente ganhar o coração do que o debate. Então não fique preocupado em debater ideias, conquistar a pessoa como uma adesão a doutrinas. A gente tem que falar o coração. Então a gente só fala o coração quando é o coração que fala, quando a gente fala de Jesus. Amém? Então vamos orar? Deus bendito, muito obrigado por esse momento, Pai. Te agradeço pela atenção dos meus irmãos e te peço que o Senhor esteja inflamando o nosso coração para que a gente deseje falar de Jesus para essas pessoas que ainda não o conhecem, Pai. Para toda e qualquer pessoa, mas hoje, sobretudo, principalmente para os muçulmanos. Se a gente tiver oportunidade de conversar com eles, seja pela internet, seja o canal que for, Senhor, dá a gente inteligência, graça, misericórdia, para que os nossos diálogos sejam apenas centrados em Jesus, Pai. E é no nome de Jesus que nós oramos a Ti, Senhor. Amém, 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 amém.